Olá, mais uma Ação em Reação ao vivo, agora segunda-feira, dia 8 de junho de 2019, de julho de 2019, hoje com o professor Cassione e o professor Clemente, nessa segunda-feira aí, de sol, né, mas ainda um pouco fria para os padrões dos moradores da Baixada Santista, né, e temos aqui com pesar a noticiar o falecimento do Carlos Amaral, ex-radiocultura, trabalhava em Sorocaba, radialista, vítima de infarto com apenas 53 anos, né? Então, que a família do Carlos Amaral, ex-radiocultura, trabalhou também na Tribuna e outras rádios aqui da região, trabalhando em Sorocaba. Então aqui, Cassione, Clemente, Filete, toda a TV Com, nossos votos aí para a família, de condolências e que Deus o receba na sua sabedoria. Bom, hoje é o dia do padeiro, Dia Mundial da Alegria, olha lá, a gente tem que estar alegre. E também Dia da Emancipação Política de Sergipe, olha lá, Sergipe, aqui e tal. Bom, beleza, né? Então também amanhã, Dia da Revolução Constitucionalista, né? E as pessoas, o meu amigo Aldo Neto, muito brincalhão, fala num programa que eu participei no Santa Cecília, que o São Paulo é o único estado que comemora a derrota. Eu falei, calma, Aldo, perdeu, mas teve as ideias, né? O avanço da mulher, algumas coisas que não estavam bem resolvidas, que também foram melhorando com o tempo, né? Então, parabéns aí aos nossos revolucionários e tal. E muita gente ainda acha que São Paulo ainda carrega a nação, aquela coisa toda, mas o Brasil é um só, a gente não pode pensar assim. Queria discutir hoje também com o Cassione e com o Clemente, né? Eu vi uma cena inusitada esse fim de semana, né? Uma mulher ali na divisa de Santo São Vicente, uma mulher grávida, né? Sem sapato, né, na rua, tal, e a gente, quando vê um barbado, né, às vezes um barbado de 2 metros de altura, forte, a gente sabe que se você for, eu tinha uma época que eu andava com o cartão da minha clínica e eu oferecia emprego para as pessoas, falava, vai na minha clínica, eu tenho um terreno para carpir na rua, que eu tenho um muro para pintar, nunca foi nenhum, né, mas quando você vê uma mulher grávida, tal, é complicado, né, eu vi isso em São Vicente. E também teve um rapaz que estava comendo um sanduíche, tomando um suco lá no McDonald's, em vez de ele jogar no McDonald's o lixo, né, ele pega e me joga dentro de um desses, acho que é container, mini container de lixo, e tinha um morador de rua, no frio, se agasalhando lá dentro. Então o morador de rua entrou lá dentro, pôs os sacos de lixo, aquele lixo mais light, né, vamos dizer assim, Clemente, porque é lixo de McDonald's e tal, então não é aquele lixo tão pesado, né, que é lixo ali, e se jogou lá e o moleque jogou o suco, né, e saiu dando risada. Como a câmera fotografou, ele depois falou que não sabia que tinha um morador de rua lá. Então acho que todo mundo que tem muito morador de rua, que também tem uns que são drogados, mas também não vamos, né, colocar fogo no índio como lá em Brasília, nem num frio desse você jogar um suco, né, que nem foi você que trabalhou para comprar esse suco, de repente é teu papai e tua mamãe, jogar um suco no morador de rua, né? Então acho que também aí já é demais a questão do ser humano e tal, né? Então eu fiquei muito chateado com essa situação que hoje está na rede social e o menino falou que não fez de propósito. Se não fez de propósito, porque sai rindo. Alguém joga uma coisa no lixo e sai dando risada? Não sai, né, Clemente? É um absurdo. Boa tarde, Clemente. Boa tarde, Filete, Cassione, sempre um prazer estar aqui às segundas-feiras. Mas eu vou aproveitar esse gancho já e falar. Moradores de rua, saiu uma estatística, São Paulo tem 135 mil moradores de rua aproximadamente, entre 115 mil e 135 mil moradores de rua. É mais que a população de Mongaguá, hein? É uma população de uma cidade pequena do interior. Mas aí eu quero até fazer... Só em São Paulo, na Grande São Paulo, né? Na Grande São Paulo. 115 mil? 115 a 135 mil moradores de rua. Eu quero fazer um pré, mas eu queria que o Cassione depois colocasse isso. Porque eu não sei se existe alguma lei que impeça o recolhimento dessa população. Mas eu me lembro, ainda jovem, bem jovem, na cidade de Marília, que não tinha morador de rua, porque os que tinham, eles recolhiam, tinha um grande centro. Esse centro não era só um centro de abrigo para esse pessoal, e também não funcionava só na época do frio, ele funcionava no ano todo. E eles recolhiam essas pessoas, davam banho,
E depois era como se fosse uma verdadeira cidade. Tinha fábrica lá dentro e tal, né? Tinha fábricas, indústrias, algumas pequenas indústrias de algumas coisas, né? Alguma fábrica de alguma coisa, marcenaria, enfim. A pessoa tinha uma profissão. Eles davam uma profissão para essa pessoa, dava dignidade e encaixava isso no próprio mercado. Né? Então, existe essa possibilidade. Então, o prefeito, na época, que se chamava Pedro Sola, me lembro muito bem, foi várias vezes prefeito da cidade, então ele não permitia. Não, está na rua, pega, leva, cuida, dá uma dignidade, uma profissão e encaixa no mercado. Quer dizer, tudo isso era feito pelo setor público. Eu achava isso muito fantástico. Não apenas porque tirou a pessoa da rua, não é nesse sentido, ou para que outras pessoas fizessem a maldade que você acabou de comentar, mas realmente para acolher e dar dignidade a essas pessoas. Então, aí a minha pergunta para o Cassione é a seguinte: existe alguma lei que proíbe a retirada dessas pessoas, Cassione? Compulsoriamente? Para complementar vocês dois, caríssimos amigos, e também aos caríssimos telespectadores, primeiro que a lei, que você está dizendo se existe, proibindo que se tire da rua, numa circunstância dessa, a lei é o contrário. A lei exige que se tire da rua. Por quê? Porque num frio em que as pessoas podem morrer literalmente, uma temperatura de 12 graus, 10 graus, ali ao relento, no meio da rua, dormindo. Aproveitando, morreram 5 em São Paulo já. Estou dizendo isso. Então, você tem o crime de omissão de socorro, previsto no Código Penal. Deixar de prestar assistência à pessoa que está necessitando dessa assistência, normalmente uma assistência de caráter médico, por exemplo. Então, quando você vê um mendigo, um morador de rua, no frio, ele pode ter até mesmo um infarto. Saiu aí a pesquisa dizendo que 40% o número a mais de possibilidade de infarto que você pode ter em pessoas que estão sob efeito do frio pela vasoconstrição. Então, esses moradores de rua, o poder público, pelos órgãos competentes de assistência, não tem aí o fundo social, que faz umas festinhas e faz umas coisas badaladas para mostrar serviço. Existem os órgãos de assistência do poder público que têm o dever, sob pena de cometerem crime de omissão de socorro, de tirarem as pessoas, pelo menos à noite, das ruas e colocá-las em abrigo, porque é uma questão de risco de vida que essas pessoas estão correndo. Então a resposta, se você pode tirar compulsoriamente da rua, pode, para dar assistência, para não omitir socorro a essas pessoas que estão necessitadas e correm risco em sua saúde e em sua vida. No entanto, durante o dia, você não pode tirar ninguém da rua compulsoriamente, a menos que estejam na mesma condição de perigo. Numa cidade em que há neve, em que a temperatura cai abaixo de zero, mesmo de dia, pode. Você pega a cidade de Paris, na França, e existem brigadas noturnas que correm dando assistência, porque está cada vez aumentando mais o número de moradores de rua, também nas cidades charmosas. Isso está acontecendo em todo lugar. Agora, porque há uma população que está fora da realidade que a gente vive. A realidade que a gente vive é ter uma casa, ter um teto, ter comida e ter um mínimo de assistência médica. Há pessoas que não têm nada disso. Umas não têm por necessidade, porque não conseguem se prover. Outras não têm porque escolhem morar na rua, também tem isso.
Tem gente que faz questão, você quer colocar num abrigo e o sujeito prefere ficar debaixo do viaduto. Porque há de tudo, inclusive pessoas que não regulam bem da mente e que andam por aí. Você encontra até pessoas que estudaram, que fizeram até universidade, né, e estão aí pela rua, e você conversa com eles, eles têm cultura, têm conhecimento de matérias que aprenderam na escola, você vê que eles tiveram escolaridade e resolveram ir para a rua por conta própria. Agora, durante o dia, em condições normais, você não pode tirar, porque aí você incorre na infração ao direito constitucional de as pessoas irem e virem para onde quiserem e incorre também no crime de constrangimento ilegal. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Está no código, é crime de constrangimento ilegal. Então, quando é para socorrer, você pode até, à força, levar contra a vontade do indivíduo ou da mulher ou do homem que estejam ali. Mas durante o dia você não pode obrigar. Mas o cara pode morar na rua então, Cassione? Pode morar na rua? O cara pode morar na rua. Sim. Se ele escolher sentar na calçada, desde que ele não atrapalhe os outros, não incomode os outros, não diga inconveniências aos outros, não moleste os outros. Porque antigamente havia uma contravenção penal, que hoje ninguém aplica mais a lei, nem existe mais, acho que essa contravenção na prática, que era da vadiagem. Vadiagem não era crime. Era o artigo 39 da Lei das Contravenções Penais, se a minha memória não falha o número do artigo. Isto é, vadiar era não querer trabalhar, porque não queria, tendo oportunidade para fazê-lo, e ficar simplesmente zanzando na rua sem fazer nada. Era contravenção penal porque se entendia que o vadio tinha uma tendência a praticar atos antissociais em razão da sua condição de vagabundagem. Hoje é difícil você distinguir o vagabundo do doente, do miserável, miserável no sentido de pobreza, né, e daquele que escolheu ficar na rua por conta própria. Tem gente que fica na rua recebendo dinheiro, direta ou indiretamente. Talvez Santos seja a cidade do mundo em que haja o maior número de circenses em cada esquina, em cada semáforo. Porque os malabaristas, aqueles indivíduos que fazem, muitas vezes são crianças até, fazem aquilo tudo e ganham um dinheirinho ali. E existem adultos que pegam essas crianças, que não são nem parentes, nem familiares, e fazem essas pessoas, essas crianças, receberem dinheiro. Eles recolhem o dinheiro das crianças no fim do dia. Essas crianças ficam em vários pontos da cidade e no fim do dia o sujeito recebe uma bolada de dinheiro e dá para as crianças ali um sanduíche no McDonald's. E as crianças ficam o dia inteiro fazendo este serviço para esses empresários, entre aspas, que exploram as crianças. Aí é que tem que entrar o poder público. O poder público que se mete na vida dos outros, muitas vezes, sem motivo e sem direito, tinha que se meter nessas horas. O poder público tem que servir a população e não desservir a população. O poder público tem que fiscalizar onde moram essas crianças. Quem é o pai e quem é a mãe? Qual é o endereço dessas crianças que estão na rua, às vezes até à noite? Porque eu uma vez em São Paulo interroguei lá uns meninos que estavam numa esquina e eles começaram a dizer, eles moravam em tal lugar, o pai e a mãe eles tinham, mas tinham os camaradas que os contratavam para ficar fazendo nos semáforos essas arrecadações. Mas o pai e a mãe é responsável, né? Porque ele está deixando o menino estudar para ficar na rua? Então, o pai e a mãe,
podem até perder o pátrio poder, chama-se abandono material, está na lei também. É um crime você abandonar materialmente, não prover de recursos para a pessoa, roupa, comida, teto, ou não prover intelectualmente, com educação, com escola. O pai e a mãe podem perder o pátrio poder e incorrem no crime de abandono material. Então, o grande problema não é falta de lei no Brasil, porque você tem na prateleira uma lei para cada coisinha. O que falta é quem aplique a lei. O que falta é que o poder público tome as providências que tem que tomar, separando quem é quem de quem é quem. É isso que não acontece. Então, às vezes, você se apieda, você se compadece de uma pessoa que está na boa, está ali levando vantagem. E você, às vezes, joga o suco em cima de um coitado que está dentro da lixeira e debocha. Nesse momento, tinha que ter alguém ali mais forte que tirasse da lixeira o que estava lá dentro e jogasse esse que jogou o suco em cima do camarada que estava dentro da lixeira, porque é difícil distinguir onde é que está o lixo numa situação dessa. O filete, com a sensibilidade dele, viu lá uma mulher grávida e em outras situações ofereceu até oportunidade para alguém trabalhar pela sensibilidade dele, que é uma pessoa sensível, humana. Agora, há pessoas que passam a ter raiva, generalizando todo mundo que está na rua, passam a ter raiva à custa daqueles que estão na rua explorando a caridade, que também é crime, que também não pode acontecer. Quem está explorando, o sujeito, por exemplo, que se automutila, o sujeito que provoca em si mesmo ferimentos e fazem para que o ferimento não se cicatrize. Você está cansado de ver aquelas pessoas com aquela perna com ferimento exposto? Aquilo, o sujeito faz aquilo. Hoje, engraçado, para terminar, no mundo inteiro, você vê um fenômeno que a indústria da esmola mais lucrativa é o sujeito que senta no chão e põe 2 ou 3 cachorrinhos bonitinhos do lado dele, bem cuidados, os cachorrinhos estão bem cuidados, porque não há quem não se derreta diante de um cãozinho. Muito mais, às vezes, do que uma criança no colo. Antes pegavam criança até alugada e punham no colo, as pessoas passavam e diziam, isso aí é indústria. Agora, com aquele cachorrinho olhando com aqueles olhinhos que os cachorrinhos olham para a gente, que a gente se derrete, você vai lá e põe uma moeda. Então, em todas as cidades importantes do mundo hoje, virou essa indústria de esmola à custa de animais, principalmente dos cães, porque como nunca o ser humano está muito mais hoje ligado nos pets do que nunca. Você pode dizer isso melhor do que eu. Sim, e tem no Gonzaga, ô Clemente, que as pessoas falam assim, poxa, eu não vou dar dinheiro para ele, porque ele não vai comprar em ração, ele vai beber e tal. Aí a pessoa dá ração, aí o cara pega num pet shop, que tem muitos bons pet shop, mas também tem os que, né? Aí o cara leva aquela ração que a pessoa pagou R$20 lá, e leva no pet shop e compra por 10, você entendeu? E ele pega o dinheiro para ele. Tem um que chega de carro, fica ali na Floriano, Marechal Deodoro, ele chega de carro, bem arrumado, certo? Desce com o cachorro, se troca com a roupa, vai num banheiro, se troca, fica com aquela roupa mais... De mendigo. Põe os cachorros e fica ali. As pessoas dão ração. Depois alguma coisa, é lógico, senão o cachorro, o artista é o cachorro, né? Aí ele chega pro cachorro, ele dá uma raçãozinha pro cachorro e 4, 5 sacos que ele ganha, ele revende essas rações. Até para pessoas que têm cachorro e compram, que são, na verdade, os que alimentam essa indústria. Então, aí o cara complicado, né? É questão. Caramba. Mas, Cassione, as penas também no Brasil não são meio complexas? Que, por exemplo, aqui os caras querem pôr o cachorro na praia, aí você vai andar na praia, às vezes você acha camisinha, você acha um monte de coisa, fica muita gente usando droga na praia e tal. Lá em Miami eles fecham a praia à noite.
porque o poder público, que é mais competente que o nosso, que dão mais condições para o guarda municipal lá, que não sei se dão mais condições, eles, não dá para vigiar a praia à noite, então vamos fechar. Se você andar na praia, $500 de multa, vai ter que pagar. Se não tiver o dinheiro, alguém manda para você, senão você fica lá preso lá. E também, por exemplo, tem aquela lei, né, que você como jurista conceituado, já andou pela Europa, não andou, mas também trabalhou em casos lá na Europa, em outros países. Lá tem aquela lei, né, que você fizer 3 vezes a mesma coisa. Você fez um furto de uma bicicleta, depois você saiu. Aí você fez outro furto, no terceiro é prisão perpétua, né? E você tem que trabalhar lá, depende do estado, né? Você tem que... Agora, aqui também não está muito... Por exemplo, o Bolsonaro quer armar todo mundo, beleza, legal, tal. Mas não seria melhor o cara ser pego com arma igual na China? Foi pego com arma, 10 anos de cana. Se roubou alguém com arma, 30. Se matou alguém, prisão perpétua ou morre. Porque aí eu não preciso nem comprar arma. Porque aquele moleque que está de bicicletinha, de bonezinho lá, 2 moleques suspeitos, a polícia pegou com arma, é 10 anos de cana, fora o resto que ele tem. Eu acho que as nossas leis também estão muito frouxas, né? Aqui tudo pode, não sei o quê. Isso a gente já comentou muitas vezes. Você tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê como internação mínima, período mínimo de internação, 3 anos, seja qual seja o ato infracional que a criança ou o adolescente cometam. Isto é, até 18 anos, isto é, até 17 anos, 11 meses e 29 dias, o indivíduo tem a incidência sobre ele o Estatuto da Criança e do Adolescente e não o Código Penal. Começa por aí. Então, um marmanjão de 17 anos, que já pode ser contratado pelo Real Madrid e já tem condição de ganhar milhões e já tem namoradas famosas, etc., esse cara de 17 anos, quase com 18, ele pode fazer o que ele quiser, chacinar, estuprar, matar, o que ele quiser. O máximo que ele pode ficar internado são 3 anos. Quem criou o Estatuto da Criança e do Adolescente, evidentemente, não era um entendido no assunto do que significa a capacidade de entender e de querer, que é a base da imputabilidade. Trocando em miúdos, o Código diz que quem tem menos de 18 anos não tem capacidade de entender e de querer. Isto é, não tem capacidade de autodeterminação. Não sabe o que faz. Não tem capacidade de evitar o ato infracional. Então, ele vai responder internado não como punição. Ele vai responder pelo ato que praticou, internado, para ser submetido a medidas chamadas socioeducativas. Ele tem que ser socializado e educado. Como nós sabemos, as casas que recolhem esses, entre aspas, menores de idade, a última coisa que elas fazem é socializar e educar. Todo mundo sabe disso. Ao contrário, penitenciária, prisão, casa de custódia e tratamento, que é para os que têm problemas mentais e cometem crime. Fundação Casa. As dos menores, tudo isso é escola de crime. Tudo isso é escola de crime. O sujeito entra com graduação no crime, sai pós-graduado. O sujeito entra analfabeto no crime, sai graduado. E assim por diante. Sai com PhD de crime. Nós sabemos disso. O Estado, o mais que ele faz é dar comida para os delinquentes que são recolhidos e gasta uma fortuna, custa mais um preso recolhido numa dessas instituições do que alguém que se hospede no hotel de luxo. E essa matemática eu não consegui entender até hoje. Se você for se hospedar no hotel 5 estrelas, você custa menos do que custa um preso para o Estado. Agora,
o grande problema não é só o Estatuto da Criança e do Adolescente ter esta configuração. É o Código Penal que, a partir de 1973, passou a ter um tratamento aos criminosos que é o seguinte: todos os que forem condenados até, no máximo, 4 anos de reclusão não cumprem um dia de pena privativa de liberdade. Então vem esses repórteres imbecis na televisão e falam assim: fulano que fizer assim, assim, assado, pode pegar até 3 anos de cadeia. Não pode. Ninguém pega até 3 anos de cadeia, a menos que tenha sido condenado a 12. Aí faz bom, ou a 15. Aí faz bom comportamento e sai depois, né? Sai com um sexto. Um sexto. Se você matar uma pessoa no homicídio simples, cuja pena mínima é de 6 anos. 6 anos. Só. Na Itália, a pena mínima de homicídio, 20 anos. Aqui no Brasil, 6. Se você matar uma pessoa num homicídio chamado simples, que não é o qualificado, que as qualificadoras são aquelas circunstâncias que agravam obrigatoriamente a qualidade do crime, o homicídio simples, 6 anos, réu primário, com 1 ano ele está na rua. Cumpre um sexto e vai embora. Com 1 ano ele está na rua. Se você for condenado por um crime de furto, direto, paga fiança, vai para a rua, condenado, medidas que não são de prisão. E então, e se você aplicar medida de prisão, que seria penas alternativas, você não pode, no Brasil, pela Constituição, não pode impor pena de trabalhos forçados. Ninguém pode ser obrigado a trabalhar estando preso. Porque é só no Brasil que você vê isso. Em outros países, o preso vai trabalhar na marra. Ou, em outros países, as penitenciárias são construídas não como módulos de concreto, de onde o sujeito não sai, e às vezes sai, mas ele não tem para onde ir para trabalhar. A penitenciária nos outros países tem um espaço amplo, tem oficinas, onde o indivíduo aprende ofícios. Eu fui em penitenciários, visitar penitenciários no mundo inteiro. Na Itália, na França, em Portugal, na Alemanha, na Hungria, nos Estados Unidos, em todo lugar. Então você tem penitenciárias térreas, são praticamente bangalôs. Se o preso queimar, ele tem que reconstruir o módulo que ele queimou. E é obrigado a trabalhar, porque o cara trabalha, come bem e dorme, né? E tem a oportunidade de exercer lá dentro atividades produtivas. Então ele acaba se viciando no trabalho, porque ele vai aprender ofícios, ainda que sejam ofícios artesanais. Ele vai fabricar roupa, ele vai fabricar sapato, ele vai fabricar panelas. E tudo isso dá a ele a possibilidade de, quando ele sair, ele ser recebido por instituições que o encaixam. Aqui não. Aqui, além de um sujeito não aprender nada, ele aprende a entrar para o crime organizado. Ele vira sócio. E já entra como sócio honorário. E depois, quando sai, já está amparado pelo crime organizado, que funciona muito mais eficientemente do que o Estado. Essa é a verdade. O sujeito vai escolher o quê? Dentro de uma penitenciária. Deitar no colo do crime organizado e sai de lá protegido, e o crime organizado já começa a proteger a família dele quando ele entra. Ou ele vai querer ser reeducado e ressocializado. Até porque, e eu termino, eu sempre defendi essa tese, quando dava aula na faculdade, durante 40 anos, você não pode falar em ressocialização. Você só pode ressocializar quem era socializado. Então o sujeito era socializado, cometia um deslize, dentro da prisão ele seria trabalhado para se ressocializar. Aqui, o indivíduo, que é o criminoso como regra, ele já nasce sem ser ressocializado.
Ele já nasce sem pai, já nasce sem mãe, já nasce sem família, já nasce sem teto, já é criado na rua. Não existe socialização na rua. A rua socializa para o crime. Já pega um vagabundo que explora ele desde criança, É né? evidente. Então, a pena é educativa. A pena não é punitiva. A pena é ressocializadora. E eu escuto isso desde que eu estudava na faculdade de Direito. E sempre dava uma banana para quem dizia isso. Porque isso só na teoria dos livros. Na prática, não existe. Clemente, essa questão, né? O João Vilela chegou aqui a falar que a Prefeitura de Santos gasta 8 milhões por ano, né? Então ele falou que e não resolve, porque tinha uma secretária de tal e o pessoal tal, não sei o quê. Aí entrou o Flávio Jordão e ele fez o que todo mundo queria, né? Chamou psicólogos, psiquiatras, entidades, Rotary, Lions, maçonaria, tudo para decidir, né? Porque até hoje a Prefeitura fala para você não dar esmola. Tem cidades que, não, se você vai em Poços de Caldas, ninguém dá esmola, não. E não tem morador de rua, tem placa para não dar esmola. Se você faz em Serra Negra, também não tem morador de rua. Porque as igrejas, a maçonaria, o Rotary, o Lions, às vezes recolhem para um tipo de um abrigão e todo mundo leva a sopa lá, todo mundo converge os esforços para aquele setor, né? Aqui você vê, você pega uma terça... E quem não quer ir para esses lugares vem para Santos. Isso. Aqui o que nós importamos Sim. de gente de outras cidades... Outro dia eu fui no supermercado, Clemente, tinha um rapaz assim... uns 40 e poucos anos e tal, aí eu saí com as coisas e falei assim, pô, eu queria comer um negócio, aí, pô, tu tá com um monte de compra, né, meu, e eu não gosto, eu vou comprar mensal, né, eu sou o cara que não acho ruim de ir no supermercado, mas não gosto de toda hora, né, aí, pô, chegou lá, tá bom, dei um negócio para ele lá comer, eu falei, poxa, por que tu não vai na prefeitura, corta o seu cabelo, pô, faz um tratamento, pô, você é um cara que sabe falar bem, tudo, eu fiz até o 3º ano de engenharia, tal, mas depois eu me desiludi, caí na bebida, eu falei, pô, dá pra tu ainda 40 anos, pô, tu arruma emprego numa empresa, tal, tu se capacita, dá pra tu se reerguer aí, né, eu falei assim, tem que chegar às 5 horas da tarde, tem que ter regra, tudo tem que ter regra, eu estou aqui, mas tem que voltar para minha clínica para trabalhar, à noite eu vou dar aula, tem que cuidar das coisas, da minha mãe que está com idade, do meu filho, você tem que produzir, tem muita família que vive, não é assim, não existe molezinha não, né? Aí ele falou assim, mas eu prefiro ficar desse jeito, né? Aí você fica pensando, né? O Fábio juntou todo mundo e tal, e a gente não consegue, né? Porque você vê, as pessoas têm bom coração, tem o prato de sopa, dão comida na rua para as pessoas fixam na rua. A prefeitura, os psicólogos, os psiquiatras falam para não fixar as pessoas na rua. Então a gente trabalha igual, né? Um puxa uma corda para o lado, outro dá comida, o cara está com fome, vou dar. O outro não sei o quê. Então, quer dizer, a sociedade trabalha de uma forma desorganizada, né? A gente não organiza um local, podia ser nesse local de alimentação, né? No Bom Prato. Bom Prato. À noite nós vamos convergir todo mundo Bom Prato, vamos dar tal, vamos fazer um censo, ver quem são os drogados que precisam de tratamento. Hoje já chegou num ponto que se você for no canal 1 ali perto do Clube dos Ingleses, onde o Cassione atirava, o Lália, as pessoas atiravam, fazem tiro, meu irmão também, eu também já pratiquei tiro lá no Clube dos Ingleses, que é um clube tradicional. O Cassione foi campeão de tiro lá, com Lália e tal. Você vai lá, você não pode andar na rua. Ou seja, eles dominaram. Então o dia de ir e vir você já não tem mais. Você não consegue atravessar para São Vicente. Pode esquecer que não dá para atravessar. Então chegou numa hora que daqui a pouco eles vão dominar a rua, né? Eu acho que tem que criar uma situação, e o Cassione falou muito bem, a gente está importando gente para cá. Na medida em que você tem uma infraestrutura, e eu falei de Marília, mas eu conheci isso em Rio Preto também. São José do Rio Preto, na época que eu comecei a fazer a faculdade, também tinha um esquema desse tipo, onde se recolhia as pessoas e tinha diversas profissões realmente. Então você não tinha gente de rua, não tinha gente de rua. Talvez, eu não vou dizer que, talvez hoje, como o Cassione disse, não é obrigado a pessoa sair da rua e você não pode coagi-la à força. Bom, mas na medida em que você tem um psicólogo, que você tem uma infraestrutura, você tenta convencer essas pessoas. Serviço social, na verdade, né? Essas pessoas que ficaram, vendo que outras foram e se deram bem, elas acabam aderindo a esse tipo de coisa. Então, eu só acho que esse sucesso nessas cidades que eu citei existiu, não sei se existe ainda, mas existiu porque existia também
um preparo profissional, como é nos outros países, Cassiano também citou aqui. Você prepara essa pessoa para, depois que ele conhecer o ofício lá, ele tiver habilidade, você reenquadra ele na sociedade de alguma forma, através de estímulos. Tem lugares que até estimulam esse tipo de coisa. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar dessa forma. Não vejo. Também, eu não vejo com muito bons olhos esse negócio do bom prato, café da manhã a 50 centavos, almoço a R$1. Eu acho que transitoriamente isso tem um significado. Mas ele não pode ser definitivo. Você tem que criar oportunidade de emprego para dar dignidade a essas pessoas. Senão a gente fica no nosso essencialismo a vida toda e não cria nada, né? Exatamente. Como é o Bolsa Família, né? Que você pega aí, se você pegar a era Fernando Henrique e depois, na época PT, saiu de 5 milhões para 13 milhões de pessoas. E a gente sabe que isso aí não era um benefício social transitório, e sim uma maneira de agradar essas pessoas para ganhar votação. Tem gente que precisa, mas tem gente que compra presente com esses... Não, a gente sabe que tem muito... Tem muito trambique, né? Já descobriram mais de 300 mil aí que era trambicagem. Então, esse é o que descobriram. Então, eu acho que esses benefícios sociais, e o Ronald Reagan falava muito bem isso aí, você mede o sucesso de um país não pelo número de pessoas que entram em determinado programa social, mas sim daqueles que saem. Então, aquele país que tira rapidamente essas pessoas que tiveram transitoriamente algum benefício social, é porque deu emprego, deu mais dignidade. Então, esse é o país realmente ideal. E quem está fazendo hoje o trabalho dentro das prisões, que o Estado nunca fez, são as religiões. São os obreiros, são os agentes religiosos que vão e convertem a parte que não adere ao crime organizado e que não escolhe ficar no crime. Tem muita gente que dentro das prisões mudou completamente a sua visão de vida à custa dos pregadores que vão lá dentro. O que tinha que acontecer? Você tinha que, nesse momento, desmisturar. Tá certo? Aqueles que estão lendo a Bíblia ou qualquer outra coisa, aqueles que não se misturam com a barra pesada das prisões, não poderiam estar ali convivendo com eles. Porque se eles estão se recuperando, se eles estão encontrando um caminho, se eles estão descobrindo a sua própria dignidade, você tem que deixar esses indivíduos à parte. Tirá-los, teria que haver a penitenciária para aqueles que não aderem a isso, que resistem, que relutam, que recusam. Então você fica aqui. Você vai ser tratado de outro jeito. Agora os outros, aí você vai dizer, não, mas todo mundo vai dar uma de bonzinho e vai começar a fingir. Não, não dá. Porque não é de um dia para o outro. Você começa a notar um comportamento diferente daquela pessoa. E quem está fazendo esse papel hoje, lamentavelmente, de um lado, porque o Estado também nisso ele é falido, são os pregadores religiosos, né? Principalmente agentes, pastores dessas igrejas evangélicas que vão a todas as prisões. Também há de outras religiões, mas a maioria é mais das igrejas chamadas hoje evangélicas. Está dando um resultado, menos mal que eles vão lá. Mas é preciso, volto a dizer, tirá-los, os que estão se convertendo, os que estão descobrindo Jesus, que é o que eles dizem. Você vê que até entre os jogadores de futebol, você vai entrevistar qualquer jogador, a primeira coisa que ele fala, primeiro, eu quero agradecer Jesus por eu ter isso, aquilo. Houve de repente uma conversão generalizada. Quando que os jogadores de futebol antigamente tinham essa visão religiosa? Claro que tem gente que não, mas... Então,
há uma forma de você reconstruir a sociedade com valores. E um dos agentes que pregam esses valores são os religiosos. Você está assistindo nosso programa... Nós temos que chamar o break aqui, depois eu começo com você no outro bloco. Nós estamos sendo assistidos aqui pelo canal 11 da NET, pelo 8 Vivo Fibra e também no www.tvcomsantos.com. Todo dia às 13h15, com reapresentação às 11 horas e à 1h da manhã. Nós vamos a um breve intervalo, você pode ligar aqui, já tem várias participações, mas você que está vendo o programa pela primeira vez, ou você pode participar do programa pelo 13, para quem está fora de Santos, 997 11 5545. O intervalo é muito rápido, depois eu volto com o Clemente para suas considerações. Plano Santa Casa Saúde de Santos, cuidando de você há mais de 2 décadas, com muito carinho. Afinal de contas, são quase 90 mil vidas. Atendimento em todas as cidades da Baixada Santista e Litoral Sul. Plano Saúde Total, ou seja, saúde mais odontologia. Inclusive o programa de saúde continuada, prevenção de doenças crônicas. Plano Santa Casa Saúde de Santos, há mais de 2 décadas cuidando de você com carinho. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. Para garantir a minha comissão, eu molho a mão mesmo. Eu simplesmente molho a mão. Qual o problema? Quer saber? Eu molho a mão até para furar fila. Quem molha a mão não tem vergonha na cara. Chega de corrupção. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinário da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 T's, @filetenovamente.com.br. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RBD, música e esporte para você.
Se o barulho incomoda, imagine a doença. A dengue mata. Não deixe água acumular em objetos como vasos, pneus, latas, garrafas e mantenha fechados poços, caixas d'água e cisternas. Não cultive plantas em vasos com água e mantenha as calhas sempre limpas. Dengue. Vamos ao combate. Estamos de volta no Programação em Reação, hoje, dia 8 de julho de 2019, dia da alegria, muita alegria aqui. E o Cassione vai ficar alegre com as participações aqui, mas eu vou deixar o Clemente falar primeiro, porque eu interrompi ele de uma forma assim, não muito... Não, mas porque já estava no break, no intervalo. Não, eu quis aproveitar essa consideração do Cassione a respeito das religiões fazendo um trabalho social importante. Isso já foi medido. A Folha de São Paulo, isso há muitos anos atrás, mas saiu na Veja também. A Zilda Arnes, ela tinha um trabalho social grande, praticamente no Brasil todo, né? Cuidavam das crianças e tudo. O custo, ela tinha uma verba do governo para fazer o trabalho dela, e o custo que ela fazia, a mesma coisa que o governo fazia, era 1/5 do valor do governo. Ou seja, até por que não, então, você muitas vezes... a gente estava falando de prisão, mas eu estou falando agora também mais geral. Seja creche, seja escola, alguma forma de educação, de atenção social. Por que não usar isso? Né? Você tem centros espíritas. Outro dia eu fui num centro espírita, ali quase esquina da Campos Melo, ali perto da Campos Melo, com Rangel Pestana. Sabe? Tem um centro espírita lá, não me lembro o nome e tudo, mas é um centro espírita que dá... que aquele pessoal do mercado, todas as refeições são dadas por aquele centro espírita. Sim. Né? E como é que funciona? Através de doações da comunidade. Mas, de repente, o custo para o ente público, para você fazer esse tipo de coisa que ele não faz, é muito menor do que você levantar prédios e depois você tentar fazer alguma coisa para... te dá um bom prato é mas custou quanto para você? Né? Coisa desse tipo. Então, eu acho que tem sim que valorizar isso aí, porque eu acho que a recuperação é muito maior onde essas pessoas, essas religiões atuam. E aí eu não estou falando de qual é a religião. Em geral, o evangélico tem uma amplitude maior, mas pode ser o católico, pode ser o espírita, como eu estava falando, que faz um trabalho muito bonito, né? Reduzindo o custo desse trabalho social do ente público. Por que não utilizar, então? Por que não dar uma verba maior para essas pessoas, já que eles conseguem fazer por um custo muito menor e inserir essas pessoas no contexto social? Bom, tem aqui o Luiz Vacante, está vendo o programa de Miami, está mandando um abraço para o Cassione. Estudamos do colegial juntos também. É verdade, Luiz Augusto Vacante, grande amigo daqueles tempos Ele está com a Dona Rosa lá em Miami. Os anos dourados, lá atrás. A gente ainda lembra, porque as coisas boas a gente não esquece. Ele falou quando você estiver lá pela América, para você ligar para ele lá, para você comer um camarão lá na casa dele. Se um dia eu estiver por lá, vou procurá-lo. Claro que sim. Obrigado, sim. Um abração. Também o passarinho, olha que bacana aqui, RPB4, isso aí é para quem? PRB4. É PRB4, Rádio Clube de Santos. A Rádio Clube de Santos transmitirá hoje à tarde, em colaboração com a Tribuna, as peripécias da partida Jabaquara e Português de Esportes, com a palavra autorizada de Vicente Cassione, no pai, né? Também comentará o caso Antônio Guenágua. Olha que bacana, hein? Isso aí é... De quantos aí, Cassione? Isso é década de 40. Década de 40. Meu pai começou a transmitir futebol, foi o primeiro locutor de Santos, e
o quarto do Brasil. Ele, Ari Falcone, Galiano Neto e, no Rio de Janeiro, Duvaldo Cosi. Foram os pioneiros. E o pai do Sérgio Bacará? Veio depois. Veio depois, o Hernani Franco? Meu pai foi o primeiro. Sim. E tanto que na primeira transmissão que fizeram de um jogo, eu sempre conto isso, não fizeram de dentro da Vila Belmiro, fizeram de cima do telhado de uma casa que tem ali até hoje, que era alto, o telhado. E pegaram a linha telefônica, Companhia Telefônica Brasileira, CTB, e fizeram por telefone a transmissão. O Jovino de Melo, que dá o nome à avenida no Jardim Radio Clube, era o técnico de som que fez as ligações. E meu pai transmitiu. E no intervalo do jogo chegou a polícia e levou todo mundo preso. Por uso indevido da linha telefônica. Nossa. Então a primeira transmissão de futebol em Santos foi feita com eles indo presos, não, foram para a delegacia, por chamado uso indevido da linha telefônica. Imagine, isso depois foi a regra. Todo mundo só transmitiu futebol por via telefônica. Hoje tem satélite. Sim. Mas naquele tempo que você escutava e não precisa ir longe, em 58, na Copa da Suécia, você escutava a transmissão, você não sabia o que estava acontecendo, que era assim, Djalma Santos, Pelé, pô, você não entendia nada, né? Só seria quando saiu o gol, né? Porque o telefone naquele tempo, hoje com satélite você está vendo o que está acontecendo em tempo real em qualquer lugar do mundo. Estamos sendo assistidos pela Teresa Bruno Wolff e a Elma, Luiz Vacante lá o Caleb Soares, o Zinho Car, o Caleb Soares, professor Caleb. Um grande abraço para o Caleb, né? O Cassione, as crianças ficam até madrugada nas ruas fazendo bagunça e até vendendo drogas. Os pais não fazem nada, tinham que ser responsabilizados. Aí você liga para o Conselho Tutelar, dizem que não pode fazer nada. A quem cabe monitorar essas famílias, doutor Clemente? É a Cristiane do Benê Saúde, do Benê na TV. O David da Ilha Fotográfica lá de Praia Grande mandando um abraço a todos. O Uriel fazendo uma afirmação, então não vai ter problema que ele... não acredito. Tem morador de rua... Não está perguntando hoje? Não. Tem morador de rua em todo mundo, que então envolver vários segmentos, como organismos públicos, ONGs, sistema universitário, para ver quais os melhores procedimentos para a região e para o Estado. É aquilo que o Fábio Jordão fez aí 3 meses, né? Ele começou fazendo isso, tal, reuniu, depois saiu da secretaria. Quer dizer, na verdade eu achei até que começou bem, mas agora os novos censos de moradores de rua, segundo 1.512 moradores de rua, quer dizer, já está complicado, né, Clemente? E a Cristiane fala das crianças que estão aí no tráfico, na rua, e que os pais não são responsabilizados. Eu acho que no fundo a gente falou isso durante o programa, né? A visão que a gente tem, a minha, do Cassione, a respeito dos entes públicos. E eu acho que tem que partir para isso. O setor público não pode ficar nessa morosidade ou nessa inatividade, que é o caso aqui de Santos. Eu não sei se é para outras cidades, mas Santos a gente vê isso com uma frequência extremamente alta, né? E não é só na época do frio, né? Isso é contínuo. Isso me incomoda já há muitos anos, já me incomoda há muitos anos. Eu acho que está na hora do setor público acordar e fazer algo em Santos. Eu acho que seria modelo para isso, né? Santos foi modelo no passado para tantas coisas. Nossa, se a gente pegar o histórico tão bonito aí, desde José Bonifácio aí, né, histórico, por que a gente deixa hoje Santos nessa parte de assistência social? E o Cassiano falou muito bem, existe até de repente uma pessoa que quer ser colocada ali como símbolo da prefeitura, mas que na verdade não age da maneira como a gente esperaria que agisse, e espero ainda ter um pedacinho do tempo para esse mandato que eles façam alguma coisa. O Uriel, nesse ponto, ele sempre defende essa tese que é correta. Que a sociedade tem que participar, a sociedade, né? As ONGs, as universidades, sempre o Uriel bateu nessa tecla e bate malha em ferro frio, né? Porque isso não vira realidade. As universidades hoje
não cumpre sua função como regra de participação na vida social. A universidade forma seres humanos para serem inseridos na vida social, não apenas profissionalmente, mas participando ativamente em melhorar a sociedade onde as universidades estão instaladas. Quantas universidades nós temos aqui? Quantas faculdades nós temos aqui? E qual é o retorno que nós temos dessas universidades? O que nós temos são barzinhos em volta das universidades e os universitários todos de cervejinha na mão. Todos, não digo, claro que não. Tem muita gente que estuda muito. Tem muita gente que estuda, mas o que você não pode ter são essas ilhas cercadas de barzinhos em que os estudantes ficam todos ali, até de madrugada, desperdiçando vida. Desperdiçando vida. Bom, queria parabenizar o Cassione e o Clemente aqui, o Gilmar do Campo Grande. Filete, belo programa, os seus convidados Clemente Cassione, Gilmar do Campo Grande, estou na audiência sempre, né? Obrigado. Também temos a Fernanda Vanucci, a Valéria Capô de Casa, a Cláudia Capô de Casa, o Washington, que também está elogiando o programa, falando, parabenizando a condução, a Regina, psicóloga também, falando que, eu vou pegar carona nas palavras do Cassione, lembro do Dr. Valentim Gentil, diretor clínico do Instituto Psiquiátrico, sim, que se refere à missão de socorro, né? Não o que ocorre em relação a moradores de rua. Para que tenham transtorno mental deveriam ir para hospitais, sabe? Enfim, muitas participações aqui. Queria agradecer ao Cassione e ao Clemente, desejar uma excelente segunda-feira a todos, reprise às 23 horas e à 1h da manhã. E também amanhã vocês que continuem nossa audiência aqui com a nossa extensa programação. Muito obrigado.